eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos resolver alguns exercícios sobre hidrólise de sais. Se você tiver dúvida na teoria, dá uma olhadinha lá nas playlists que a gente tem bastante coisa que pode te ajudar. Então vamos dar uma olhada nos exercícios? Então, esse exercício da Unicamp, ele fala o seguinte, ó. Quando em solução aquosa, cátion H+, dependendo do pH, pode originar cheiro de amônia em intensidades diferentes. Então, imagine 3 tubos de ensaios numerados de 1 a 3. Aí, no tubo 1, ele vai adicionar acetato de sódio. No tubo 2, vai adicionar carbonato de sódio. E no tubo 3, vai adicionar bicarbonato de sódio. E aí, ele dá a equação de hidrólise dos ânions aí de cada sal, tá? Ele vai te dar as constantes aqui das bases e ele vai fazer 3 perguntas. Então, vamos lá nas perguntas. Ó, então, escreva a equação que representa a liberação de amônia, que é o gás, a partir de uma solução aquosa que contém íons amônio. Então, o amônio é o NH4+, tá? Então, o amônio ele vai sofrer hidrólise. Então, ele vai reagir com a água. Vai formar NH4OH, uma solução aquosa, né? Mais H+. Só que o hidróxido de amônio é uma base que ela se decompõe rapidamente. E nessa decomposição, ela libera amônia, que é um gás, e a água, tá? Então, veja, aqui ele pergunta em qual dos tubos de ensaio se percebe cheiro mais forte de amônia. E ele pede para justificar. Então, lembra que no tubo 1 foi colocado acetato, no 2 carbonato, no 3 bicarbonato, e ele deu as constantes das bases. Então, a gente percebe que a constante do carbonato é maior. Então, significa que ao hidrolisar, ele produz mais hidroxilas. Então, veja, ó, equacionando aqui, ó, carbonato mais água, ó. Então, o que ele vai produzir, ó? H2CO3 mais OH-, ó. Então, ele vai produzir hidroxilas. Se produz mais hidroxilas do que os outros, porque a constante da base é maior, então significa que ele vai consumir os íons H+ aqui. Se vai diminuir a quantidade de H+, esse equilíbrio 1, ele vai ser deslocado no sentido de produzir mais hidróxido de amônio. Se produz mais hidróxido de amônio, esse equilíbrio 2 vai ser deslocado no sentido de aumentar a produção de amônia, portanto, o cheiro vai ser mais forte, ok? Então, veja, nesse exercício, ele quer saber se o pH da solução de cloreto de amônio é maior ou menor ou igual a 7, e para a gente explicar usando as equações químicas. Então, o cloreto de amônio, NH4 quando ele sofre hidrólise, vamos escrever assim, ó, água, né? Ele vai produzir NH4OH, que é uma base fraca, e HCl, que é um ácido forte. O sal, como ele está na água, ele vai produzir íons NH4+, ânion cloreto, né? E a água não ioniza. A base, como ela é fraca, ela vai ficar na forma associada. Agora, o ácido, como ele é forte, ó, ele vai produzir íons, H+ e cloreto, certo? Bom, o cloreto, ele aparece tanto nos reagentes quanto nos produtos. Então, a gente tira ele aqui da equação. Então, a gente vai perceber que a hidrólise, ó, ela vai produzir NH4OH, tá vendo? E H+. Então, o H+, ele mostra pra gente que essa hidrólise vai produzir um meio cujo pH é menor do que 7. É um meio ácido, ok? Então, veja esse exercício. Ó. O exame dos seguintes dados, então, você tem aqui sal, né?
vai reagir com a água, então ele vai hidrolisar, vai formar um ácido, ó, HCN e uma base, aqui, ó. Aí ele dá lá a constante de ionização do ácido, do HCN, 5 vezes 10 a menos 10, e da base, 5 vezes 10 a menos 4. Então, ó, observe que aqui, ó, a potência é 10 a menos 4. Esse valor K2 é maior do que esse aqui, que é 10 elevado a menos 10, tá? Então, a base é um pouquinho mais forte do que o ácido, porque a constante dela é um pouquinho maior. Então, você lembra, quando você tem uma base, ó, então vamos pôr lá uma base aqui, ó, tá? Aí você tem lá o cátion e o ânion. A constante é a concentração dos produtos, né? Sobre a concentração dos reagentes. O que representa o valor dessa constante? Quanto maior o valor da constante, maior é a quantidade aqui que nós temos de produtos, tá? Então, se essa constante K2 ela é maior, significa que a gente tem mais hidroxilas aqui nesse meio. Então, esse meio, ele vai ser básico, porque a constante K2 é maior do que K1. Então, ó, básica, porque, ó, K2 é maior. Gente, cuidado aqui, tá vendo? Ele escreveu que K1 menor do que K2, tá? Então, é a alternativa A. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Se precisar, nós temos a playlist com vários outros assuntos, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!